Você conhece o significado das casas astrológicas? Hoje a gente vai falar sobre esse significado de cada uma das 12 casas astrológicas. Olá, eu sou Mariana Confó, sou astróloga e consteladora familiar, e hoje a gente vai falar sobre as casas da mandala astrológica. O que são as casas astrológicas? Elas são a subdivisão do céu no momento do seu nascimento. Quando você nasce, tira-se uma foto do céu, e por isso é importante ter o horário e a cidade, porque é desse local que você vai tirar a fotografia, essa fotografia do céu. Porque tirar uma fotografia aqui do Brasil e outra do Japão vão ser fotografias diferentes, de perspectivas diferentes. Então é por isso que a gente precisa do exato local e do exato horário. E a partir dessa fotografia se tem as subdivisões do mapa astral e que são as casas astrológicas. As casas seguem uma lógica que é a lógica do nosso nascimento, nosso crescimento, nossa expansão e a nossa morte. A gente nasce simbolicamente no nosso ascendente. Então ali a gente tem todas as informações do nascimento. Se a gente tem planetas ali, a gente consegue ter algumas indicações de coisas importantes que aconteceram no momento do nascimento. Com planetas na casa 1 a gente consegue saber também. Então a casa 1, ela é o início da vida. Então ali é quando você inicia a sua caminhada, a sua jornada na sua vida, como um bebê, como uma criança, e a partir daí você transmite as características da casa 1. A casa 1 ela é regida por Áries, que é o primeiro signo da roda zodiacal e é o signo que fala do início. E a casa 1 ela fala desse início de nascimento e fala também do início em todos os lugares na sua vida. Quando você chega em um lugar pela primeira vez, quando você conhece pessoas pela primeira vez, você mostra uma máscara, uma personalidade que foi forjada na sua família, na sua cultura, e você mostra assim que você chega. Isso é uma persona, não é quem você é. Ela é totalmente inconsciente. Depois, com o tempo, você apresenta o seu Sol, a sua Lua, sua Vênus, seu Marte, mas no início é o signo ascendente. Depois, seguindo essa lógica, nós, quando somos bebês, aprendemos a valorizar as coisas, a entender o que é nosso, o que é do outro, o que a gente pode ter, o que a gente não pode ter. A gente aprende com a nossa cultura a lidar com o dinheiro, com a liberdade. A casa 2 é a casa que fala daquilo que é seu, de como você aprendeu a lidar com o dinheiro. E essa casa a gente aprende muito cedo. As influências dela são da nossa infância. Então, toda relação que você tem com o dinheiro, ela tem raízes lá na sua infância, sim, quando você era pequenininho, por volta de 1, 2 anos, até os 3. Você está aprendendo a viver com a saber aquilo que é seu, o que é do outro, antes você percebeu quem era você e quem era o outro. Então aqui já começa a ter uma divisão séria das coisas materiais. E por isso a casa 2, ela é regida por Touro, que fala das questões materiais, fala do dinheiro, fala dos valores, fala das sensações materiais. Então aqui a gente tem todas essas informações com relação aos valores. E a casa 2 também fala de autoestima, porque fala também dos seus valores quanto a si mesmo. O quanto você se valoriza, o quanto você valoriza o que você faz, o que você tem. Então é uma casa que fala de todos esses valores. A casa 3 é a casa de Gêmeos. É uma casa que fala do nosso mental, nosso processamento mental. Então aqui a gente consegue entender se nós temos uma mente mais acelerada, ou uma mente muito curiosa, ou uma mente tranquila. A casa 3 fala do mental e da comunicação, como você se comunica, fala das impressões que você tem guardadas em você e que você aprendeu quando você começou a falar, a se colocar, a se expor. Então é uma casa que fala dessas impressões e dessas características que você tem desde pequeno. E a casa 3 também fala de irmãos. Quando existem irmãos, a gente olha nessa casa e a gente entende essas características desses irmãos, desse relacionamento com esses irmãos. Casa 4
Casa 4 é a casa de Câncer. Casa 4 fala do lar, do acolhimento, fala das raízes ancestrais, do espaço da sua casa. É aqui que a gente observa as raízes emocionais da pessoa, porque é a casa também que fala da mãe. Então, aqui, como a pessoa se ligou a essa mãe, como foi a mãe para essa pessoa, qual é a relação que ela tem com essa mãe. E como a mãe é a primeira relação que a gente tem na vida, a gente tem aqui as impressões. Mesmo que você não tenha tido esse primeiro relacionamento, ele vai estar marcado aqui, porque representa a casa, a primeira casa da onde você vem, que é o útero da sua mãe. Casa 5. Seguindo aqui essa caminhada, na primeira casa, o seu eu, na segunda casa, o que é seu, né, o que é meu. A casa 3, você começa a se comunicar. A casa 4, você começa a entender o espaço da sua casa, começa a entender a sua família, a se relacionar mais com todo mundo. E na casa 5, é a casa da criação, é a casa da diversão. Você já começa, simbolicamente, a sair e se divertir. Então, é uma casa onde a gente vê como a pessoa se relaciona com o prazer, com a diversão, com a criatividade, com a liberdade de ser, de fazer. É aqui que a gente tem também características artísticas. E ela é a casa de Leão. É aqui que a criança começa a ser vista, começa a entender que ela pode brilhar. É uma casa também de romances. É porque quando se começa um romance, se começa a entender que você pode ser amado, que você pode se divertir amando e sendo amado. Então é uma casa muito feliz. E é a casa também da extensão do seu ego, porque tudo que você faz, produz, cria, é extensão de você. E assim também os filhos. Os filhos são extensão nossa, porque são biologicamente uma extensão, mas eles se formam outra pessoa, mas existe essa ligação porque eles nascem de você. Então aqui também nós olhamos se a pessoa vai ter filhos, qual a relação com os filhos, quais as características, e com os trânsitos a gente vê também a possibilidade de fertilidade. Casa 6. Casa 6 é a casa de Virgem. A casa de Virgem nos fala do autocuidado. Casa 6 fala do cuidado consigo, com as pessoas ao redor no seu cotidiano, o serviço prestado às outras pessoas, a limpeza, a ordem, tudo aquilo que se faz no cotidiano, a alimentação. Essa é uma casa que fala muito de como a pessoa vive o seu dia a dia. E se ela trabalha, também o local onde ela trabalha, como vai ser esse local, ou quais os trânsitos que ativam e modificam o dia a dia dessa pessoa. Então é uma casa que fala muito do serviço, do servir e do cuidado consigo mesmo. Também, por isso mesmo, fala da saúde, de como está a saúde, como ela está se modificando. A saúde também é vista aqui, principalmente nessa casa, casa 6. A casa 6 é uma casa de responsabilidade. Então, nessa caminhada de crescimento, a partir do seu crescimento, desenvolvimento, você começa a ter responsabilidades. Responsabilidade na vida, responsabilidade social, responsabilidade consigo mesmo. Então, essa é uma casa de responsabilidade. A casa 6 fala desse aprendizado, de como você aprendeu a ter responsabilidade consigo, com os outros e com o espaço que você tem ao redor no seu dia a dia. Casa 7. Casa 7 é uma casa regida por Libra, que fala dos relacionamentos. É a casa do descendente, que é a oposição ao ascendente. Então, fala desse relacionamento com as pessoas. E aqui na casa 7, a gente observa os casamentos, as sociedades, as relações que são oficializadas ou que são muito próximas e que têm um nível de compromisso. A casa 7 fala também de como vão ser essas parcerias. Qual a característica dessas pessoas, quais as características das pessoas que você se relaciona, o que você tende a espelhar no mundo, o que você tende a atrair. A casa 7 fala dessas características das pessoas com quem você se relaciona. E seguindo essa lógica de responsabilidade, a casa 7 fala das parcerias que nós nos abrimos na vida. Então, seguindo essa lógica de crescimento, é muito natural que a gente faça parcerias, sociedades,
parcerias de namoro, de casamento. São parcerias que são importantes, são sérias na nossa vida e que fazem parte da nossa natureza seguir e se relacionar. Casa 8. Casa 8 é a casa de Escorpião. Escorpião é denso. A casa 8 também é muito densa. Ela é uma casa que traz características muito profundas, porque ela fala do nosso interior, do nosso inconsciente, fala da nossa sexualidade, de coisas íntimas, coisas que você não fala com qualquer um, ou que muitas vezes você nem fala. Então, ela traz um pouco dessas informações do que está acontecendo dentro de você. Qual é a sua relação com a vida, com a morte, com a consciência da morte, porque Escorpião é a consciência da morte. Também a consciência das perdas, não necessariamente uma morte em si, mas uma morte de um relacionamento, uma morte de um trabalho. É a casa da morte e renascimento. Então, essa casa é uma casa que é muito profunda, que fala da nossa alma. E, dependendo dos aspectos que você tem, você trata isso de uma forma mais leve, ou você tem tendências mais profundas. Então, essa é uma casa que fala muito desse íntimo. E fala também do dinheiro compartilhado, que também é íntimo, né? Dinheiro também é muito íntimo, mas aqui, por oposição à casa 2, fala dos valores que você compartilha ou que compartilham com você. Então, quando você traz o seu dinheiro e dá de presente para alguém, ou quando você recebe, é a casa 8 que a gente está olhando. Porque aqui não tem noção de merecimento ou de valor. Aqui é uma questão de vontade. Aqui a gente vê também investimentos. Porque tudo que vai render também não tem a ver com merecimento ou questão de valor. Tem a ver com uma questão externa, alheia. Então a gente olha também investimentos financeiros nessa casa, casa 8. Casa 9. Casa 9, seguindo essa lógica do crescimento, então a pessoa já se relacionou, ela já começou a lidar com as pessoas também financeiramente, ela intimamente se relaciona e chega aqui na casa 9, que fala de expansão, é a casa de Sagitário. É uma casa que fala da expansão literária, a expansão de conhecimento e também a literal, quando você viaja e vai conhecer outra cultura, fala de lugares distantes, fala de outros países, é a casa do estrangeiro, é uma casa que fala de coisas variadas, inclusive da religiosidade institucional, quando a pessoa tem essa vertente dentro dela de escolher, de estar numa instituição, é através dessa casa que a gente olha. E como a casa 9 é uma casa que fala muito do racional, do conhecimento, ela fala também da justiça. Aqui a gente olha a justiça, os casos que você possivelmente tenha na justiça, a gente olha através da casa 9. Então a gente olha a casa 9 de uma forma muito abrangente e, claro, cada um na sua vida, né, tem algumas características. Se você tem essa casa muito cheia, provavelmente você vai seguir um caminho que pode ser da faculdade, de uma pós, um caminho acadêmico, pode ser também uma lua que representa a sua família na casa 9, você pode se mudar para outro país ou para um lugar distante. Por quê? Porque ela fala do distante, ficando familiar para você. Então depende muito dos planetas, dos signos nessa casa, a gente consegue entender todas essas questões. E não esquecendo também que a casa 9 é a casa dos mestres, dos professores, justamente porque é a casa do conhecimento. Então quem tem uma sede de conhecimento, quem tem o dom de ensinar, tem alguma ligação com o signo de Sagitário ou a casa 9 muito forte no seu mapa. Casa 10. Casa 10 é a casa regida por Capricórnio. A casa 10, ela se inicia no meio do céu. O meio do céu é o ponto onde todo mundo nos vê. O meio do céu é aquele ponto onde a gente traduz ou mostra para o mundo o que a gente faz, qual o nosso status de relacionamento, nosso status na vida, a nossa profissão. Então, quando as pessoas chegam até você, elas veem a casa 10 primeiro. Depois, intimamente, você mostra o seu ascendente, né? E você começa a se abrir. Mas a 10 é quando a pessoa nem te conhece, mas ela sabe de você. Então, aqui ela fala da profissão,
Quem não tem profissão fala do status na vida, mas todos têm a casa 10. E a casa 10 fala de coisas sérias, das responsabilidades que você assume na vida, do seu trabalho, daquilo que você faz, do que você entrega. Então, aqui a gente fala de responsabilidade. E seguindo a caminhada de crescimento e desenvolvimento, é aqui que você consolida a sua forma de ganhar dinheiro, a sua estrutura, a forma como você lida com o mundo socialmente. Então, a casa 10 é o auge do seu crescimento. Ela pode trazer aí o seu sucesso. Quando se tem um trânsito muito bom, por exemplo, de Júpiter, pode existir aí uma grande oportunidade de trabalho, pode existir aí uma grande expansão do seu nome ou do seu trabalho no mundo, porque é aqui que você é visto. E tudo que chega na casa 10 tende a se oficializar. E chegando na casa 11 é a casa regida por Aquário, é uma casa do social. A casa 11 ela fala das amizades, dos grupos, é uma casa muito aquariana. E é uma casa que fala desses grupos, quando você entra em algum grupo, grupo de dança, grupo do condomínio, grupo do seu trabalho, as amizades que você tem, né, o grupo social, onde você sai, se diverte. Então, aqui é o seu meio social. E se você trabalha com liderança, a gente pode ver também nesse mapa, se você tem o dom de uma liderança, se você vai ser visto, se você tem essa habilidade. Essa é uma casa que fala também desse liderar os grupos. E como Aquário fala também do social, do sustentável, do que é bom para o coletivo, é uma casa também que representa a política, questões sociais, e fala também do olhar para o futuro, porque as questões sociais e políticas são melhoras do nosso mundo para o futuro melhor. Então, esse futuro melhor, esse olhar para o futuro, o que a gente quer lá na frente. Então, a gente vê aqui o olhar da pessoa para o futuro, quando ela tem essa tendência a olhar bastante para o futuro, né? A planejar a sua vida e se organizar para o futuro. E seguindo, então, essa caminhada, a gente nasce, cresce, tem amizades, tem parcerias, a gente trabalha, a gente comemora socialmente. E em algum momento, a nossa estadia aqui termina. A casa 12 é a casa do final, é a casa do final da vida. A casa 12 é uma casa também muito misteriosa, regida por peixes. Por quê? Porque ela é a dissolução. Ela é a dissolução do ego, é a dissolução da matéria. Então, é como você lida com a morte também, mas aqui de uma forma transcendente. Por quê? Porque aqui existe muito a questão do que existe além dessa vida. Existe vida após essa vida? Né? Como você pode sentir de forma inconsciente essas outras dimensões que podem existir ou não. Então, essa casa é uma casa também de ligação. Ligação com o externo que não é visto, com as outras dimensões. Então, é uma ligação espiritual. É a casa onde você vai quando você medita, quando você reza, quando você ora. A casa 12 é a casa do recolhimento, da prece, é o que você sente quando você está sozinho consigo mesmo. Então, é uma casa de isolamento. Então, como você lida com o isolamento? Como você lida com a espiritualidade, né, na sua vida, com a crença em Deus? É aqui que a gente se liga pessoalmente a uma conexão espiritual. Através da casa 12, a gente também olha a intuição, a mediunidade, porque aqui é o sentir puro, é algo que vai além do nosso físico, está ligado ao nosso emocional, ao nosso sentimento e a questões extrafísicas. E aqui é simbolicamente o final da vida, é o final da mandala, o final dessa trajetória e também traz algumas informações esotéricas. A casa 12 é uma casa misteriosa, porque ela traz também duas informações muito importantes. Ela traz informações da gestação. Casa 12, a gente consegue ver se a pessoa, como a pessoa foi desejada, se ela foi desejada, o que aconteceu na gravidez da mãe dela, como foi esse descobrir a gestação, como foi toda a gestação, se ela ficou saudável, se teve algum problema, a gente olha na casa 12. E além disso, na astrologia kármica,
a gente tem aqui as informações sobre outras vidas. Junto com a casa 4, a casa 12 traz também informações de vidas passadas. Então a gente consegue saber se, tendo ali algum planeta, a gente olhando a partir do signo, quando existem informações suficientes, a gente consegue entender a última encarnação ou a última encarnação importante e que a pessoa veio com essa informação ou com essas características ainda muito forte para essa vida. Então aqui é um conhecimento esotérico da astrologia kármica e que a gente olha em conjunto com outros aspectos, mas a casa 12 é a que fala das vidas passadas. Bom, eu espero que você tenha gostado e se você puder, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.